Washington Oliveto foi o entrevistado da edição de setembro do Arena do Marketing Folha ESPM, realizado neste estúdio aqui em São Paulo. No encontro, o publicitário falou da identidade brasileira na propaganda, dos novos formatos e da necessidade de valorizar o conteúdo. Confira agora os melhores momentos. Então, quando a gente diz dessa identidade brasileira na comunicação mundial, ela começa há muito tempo, começa particularmente nos anos 70. E ela foi sendo continuada por profissionais como eu e muitos outros bons profissionais que a gente tem no Brasil. A gente tem agências muito boas. E aí eu procuro explicar isso dizendo, olha, o grande patrimônio da comunicação no Brasil foi o fenômeno da miscigenação, da mistura das raças. Por quê? Porque gerou um povo sensual, emocional, musical, bem-humorado. Bom, democratizou a beleza, daí a mulher bonita no ponto de ônibus, porque nos outros lugares os bonitos estão onde estão os ricos, estão em Paris, na Place des Vosges, em Nova York, no Meatpack District. E o Brasil democratizou a beleza e democratizou a receptividade para a comunicação. Vamos pensar que publicidade não é arte, hein, gente? Publicidade é artesanato, é feito caso a caso, mas não é manifestação de opinião. A arte é manifestação de opinião. Agora, a gente se utiliza de componentes da arte, como o cinema, como a música, como o texto e tal, para manifestar a opinião do meu cliente. Mas todas essas atividades que se utilizam de componentes da arte, a única maneira que elas têm de serem verdadeiramente internacionais são quando conseguem ser muitíssimo locais. Então, o fato do mundo ser globalizado não faz nenhuma campanha pura e simplesmente traduzida para todos os países ser mais eficiente do que uma campanha feita para aquele público, olhando no olho dele. Cada vez mais fica claro o seguinte: o ideal é você, numa empresa mundial, é ter um marketing global. Curiosamente, nos últimos anos, talvez a nossa publicidade tenha perdido um pouco da sua identidade por um fenômeno que prejudicou a publicidade no mundo inteiro. Nos últimos anos, as possibilidades de forma cresceram muito. É possível você produzir qualquer coisa. Mas publicidade brilhante é principalmente um fenômeno de brilhante conteúdo. E muitas vezes, nos dias de hoje, tanto no Brasil quanto em muitos lugares, a forma está sendo utilizada não para verbalizar grandes conteúdos, mas às vezes para esconder a falta de conteúdos. Isso é um fenômeno que tem acontecido na publicidade, mas não só na publicidade, em muitas outras áreas de comunicação. Tanto assim que em muitas outras áreas você de repente diz assim, puxa vida, mas os meus grandes ídolos não estão produzindo, não estão sendo substituídos por novos ídolos de igual consequência. E isso não é passadismo, não é saudosismo, é uma coisa que está acontecendo mesmo. No caso da publicidade, eu acho que representa um ciclo. A publicidade, ciclicamente, ela dá uma melhoradona, depois ela dá uma piorada, aí ela fica lá embaixo, e aí ela volta a ressurgir. Algo que a propaganda mundial precisa e que a comunicação mundial está precisando é escrever melhor. E quando eu digo escrever melhor, é escrever num sentido muito amplo. Eu acho que o pessoal do planejamento das agências tem que escrever melhor. E com critérios assim de... Quando você escreve alguma coisa, eu acho que tem que ter... Pensar como se você fosse o responsável pelo fechamento de um jornal diário. De olhar aquela página e dizer assim, isso está escrito aqui, vai chamar a atenção das pessoas? Vai ser interessante para elas?
Elas vão querer comprar esse jornal ou continuar assinando por causa disso? Então tem que escrever melhor quando planeja. Os anúncios têm que ser melhor escritos a partir do texto e melhor escritos visualmente. A gente tem que escrever na nossa cabeça para depois escrever através da foto, através de recursos outros, visuais mais interessantes. A gente tem que escrever música melhor, não tem, Guti? Enfim, isso eu acho que vale para propaganda e vale para toda a comunicação.